um julgamento histórico, o Supremo Tribunal Federal decidiu que não há qualquer diferença entre as relações de homossexuais e heterossexuais. 10 dos 11 ministros consideraram que casais gays formam uma família quando existe uma união estável e têm os mesmos direitos e deveres que casais hétero. Esse é o assunto de hoje, da entrevista com participação do jornalista Roberto Fernandes. Bom dia, Roberto. Bom dia, Janaína. Bom dia, Soares. Bom dia para você. Em 2 dias de julgamento, o tribunal julgou procedente as 2 ações propostas pelo governo do Rio de Janeiro e pela Procuradoria-Geral da República, que pediam a equiparação das uniões homoafetivas à união estável entre heterossexuais. Todos os ministros reconheceram a existência legal da união gay. Sobre esse assunto, eu converso com a Ana Lorena Muniz, que é defensora pública titular do Núcleo Especializado de Defesa da Mulher e da população LGBT, lésbicas, gays, bissexuais e transexuais. Bom dia, prazer tê-la aqui conosco. Bom dia. Bom, na verdade, essa era uma decisão que deveria partir do Congresso. O Congresso não teve capacidade de legislar e coube ao Supremo, mais uma vez, ter que decidir sobre essa questão. A partir de agora, com essa decisão, todos os direitos a partir da união de 2 pessoas passam também a ser atribuído a casais homoafetivos? Sim, com essa mudança, com essa decisão, o STF deu uma interpretação conforme a Constituição, porque já existe um artigo definindo o que é a união estável. Certo. Então, a partir de agora, esse artigo do Código Civil e da Constituição se aplica também às uniões homoafetivas. Os critérios vão ser os mesmos para as uniões heterossexuais, qual seja a visibilidade, a durabilidade, a continuidade e a intenção de formação de família. Então, a partir do momento que existe uma união homoafetiva com esses critérios, ela é reconhecida e ela passa a ter os mesmos direitos e deveres das uniões heterossexuais. Agora, o que se pergunta também é que se a partir dessa decisão, esses casais poderão, digamos, ter um casamento civil? Olha, o casamento já seria um outro passo que realmente precisa de uma legislação, precisa de lei. Precisa de uma lei do Congresso Nacional regulamentando e dando essa possibilidade. Por enquanto, o que se reconheceu, o que o STF fez foi reconhecer a união estável. E essa união estável já confere muitos direitos, já reconhece vários direitos, porque hoje em dia a união estável e o casamento, eles têm direitos muito parecidos. Então, já é um grande passo para as uniões homoafetivas, que existia uma grande dificuldade anterior com relação ao reconhecimento dos direitos dos casais quando se separavam ou quando havia um falecimento. Ou seja, a questão de pensão, de herança. Quando havia um falecimento, às vezes a família, existe a legislação que diz que é o ascendente, já vinha o pai ou a mãe, e não reconhecia aquele direito daquele companheiro. Então, hoje, já com essa modificação, já fica mais claro. Não vai ficar assim, um juiz decide de um jeito, outro juiz decide de outro. Com a decisão do STF, que é vinculante, há uma unificação. Agora, já está vigorando? Já. Já a decisão que já passa... Já passa a ter a validade a partir daquele dia. Há uma frase interessante do julgamento, no dia do julgamento, do ministro Fux, não é? Que ele disse o seguinte: porque o homossexual não pode constituir uma família? Por força de 2 questões que são abominadas pela Constituição: a intolerância e o preconceito. Sim. É isso mesmo? Concorda com isso? A Constituição ela não permite qualquer espécie de preconceito, inclusive com relação ao sexo, que foi isso que até o relator da decisão, ele enfatizou. O sexo não é só o sexo feminino ou masculino, é uma questão também que vai além, que vai a questão da orientação sexual. Não existe um privilégio se é um heterossexual ou se é um homossexual, não vai definir qualquer privilégio na vida da pessoa ela ser um heterossexual. Então, isso a Constituição não permite, qualquer espécie de discriminação. Então, isso é correto, com certeza. A união estável, por exemplo, o reconhecimento da
a essa união o caráter de família? Sim. Aliás, o voto do ministro relator é exatamente nesse sentido. Ele começa falando da família e que, em primeiro lugar, a Constituição não define família como união de homem e mulher. E, em primeiro, no caput do artigo 226. Sim. E diz o que é família. E a família, ela pode ser formada por duas pessoas do mesmo sexo, que é isso que se passa a reconhecer a partir de agora. Por exemplo, se morreu o pai e a mãe de alguém, digamos, eu só tenho um irmão. Como assim? Eu não entendi. Digamos, a minha família. Digamos que morreu meu pai, morreu minha mãe, Sim. e eu só tenho agora meu irmão. Sim. Né? Portanto, constitui a minha família duas pessoas do mesmo sexo. E no caso, assim, a mesma coisa pode ser interpretada e levada para a união estável entre duas pessoas. Sim, e a Constituição, ela reconhece como outras espécies de família, como a família monoparental, sim, que é formada só pelo pai e o filho, e até outros tipos, que pode ser assim, uma avó com um neto. Então, reconhece a família como uma unidade de pessoas que estão ligadas pela afetividade em primeiro lugar, antes de ser biológica. Doutora, e no caso de se uma pessoa do casal gay já ter morrido, essa pessoa que aí continua viva, ela pode requerer alguns direitos? Agora, mais do que nunca. Mas isso aconteceu, por exemplo, ano passado, ela ainda tem esse direito de recorrer? Na verdade, já vinha sendo... Na verdade, o que havia... Na prática, já vinha sendo. O que havia era decisões divergentes. Alguns juízes reconheciam a união estável e outros não. O que o STF fez foi unificar isso. E agora todos os juízes vão ter que reconhecer dessa forma, porque é uma decisão vinculante. Quanto à questão, por exemplo, de adoção para constituir a família, é possível agora ou antes já vinha? Olha, é possível, já havia decisões nesse sentido. Assim, o STF não decidiu especificamente com relação a isso. Mas a partir do momento que ele reconhece a união estável como uma família, então a união homoafetiva como uma família, ela vai ser possível. Mas assim, o STF não decidiu especificamente nesse sentido. Tratou especificamente da questão da união. Sim, da união estável. E que a partir dali você constitui uma família. Sim. Essa foi a decisão fundamental. Foi, né? fundamentalmente foi. Agora, isso. daí, isso você traz outras... Sim, várias, né, consequências. Várias consequências. E, entre elas, a adoção pode ser uma delas. Porque, na realidade, assim, já existem decisões nesse sentido, também possibilitando a decisão, a adoção conjunta dos casais homoafetivos. Mas e também é algo que ainda é bastante polêmico, ainda existem algumas divergências. Mas com essa decisão vai reforçar no sentido do reconhecimento, com certeza. Doutora, assim como casais hétero em união estável, esses casais homoafetivos também precisam ter uma gama de documentação para provar essa união, por exemplo? Sim, porque a união estável ela tem esses requisitos, que é da visibilidade, da continuidade, da publicidade. Então existe assim, a necessidade de ser provado, assim como dos casais heterossexuais. E a necessidade de prova pode ser através de testemunhas, fotos, documentos, cartas. Pode ser provado dessa forma, porque vai ter que ser levado diante do juiz que vai decidir se a união existia ou não. Agradecemos então a defensora pública, doutora Lorena Muniz. Muito obrigado, foi um prazer ter aqui Obrigada. conosco.